São nossas convidadas a doutora Sara Luís Pinto, médica psiquiatra no Grupo Trofa Saúde Hospitais de Alfena, Boa Nova e Hospital Central, a quem muito agradeço por estar aqui connosco. Muito obrigada, é um gosto recebê-la também. Doutora Ana Dourado, psicóloga clínica no Grupo Trofa Saúde Hospitais de Alfena e Ovar. Muito obrigada também por juntar-se a nós. Portanto, os nossos telespectadores podem aproveitar uma médica psiquiatra, também uma psicóloga clínica e então expor aqui as suas questões em simultâneo. Sra. Doutora, a vivência de um luto, seja ele de que ordem for, é sempre diferente de pessoa para pessoa. É preciso ter isso em conta quando se fala deste assunto, em família, na televisão, em convívio. É preciso ter em conta que é um tema delicado e que pode ser lidado de forma diferente de pessoa para pessoa, precisamente. Claro que sim. Ou seja, a perda gestacional, antes de mais, muitas vezes não é reconhecida como um luto. Ou seja, e principalmente em fases muito precoces, que muitas vezes a família nem sabe, não é divulgado, ainda há aquele secretismo relacionado com a gravidez e a verdade é que a mulher e muitas vezes o companheiro ou às vezes filhos souberam que esteve grávida, sentiu-se grávida e aquilo é interrompido. Há uma perda realmente, ou seja, e isto é um luto para a própria grávida, para quem acompanha e por isso é que esta rede de apoio, a rede principal de apoio da grávida, do casal, da família, deve estar envolvida. Porque o grande problema da perda gestacional é ser uma perda não reconhecida e as pessoas acabam por não falar do assunto, é um assunto muito tabu, ou é normalizado ou então é falado assim muito entre dentes, quase como uma conotação negativa de não conseguir manter a gravidez. E depois temos o polo oposto, que é quando as perdas são muito tardias, já toda a gente sabe, e é gerir as expectativas de toda a família, mais uma vez se houver filhos, outros filhos já envolvidos, ainda há aqui uma agravante na gestão. Não é só a perda do bebê, é também o luto da fantasia e da planificação daquela família. Havia uma expectativa de que vinha aí mais um membro. Aquela grávida tinha a expectativa de ir ter ou o primeiro filho ou mais um filho. E há o luto de toda a realidade muda. E é muito diferente também quando é uma perda espontânea de quando é, por exemplo, uma interrupção médica da gravidez por opção. E em que aí ainda temos a acrescentar ao facto o peso de terem que ser os pais a decidirem se vão continuar ou não aquela gravidez, sabendo que há o risco de o feto, o embrião, o futuro bebê, vir a ter problemas graves de saúde. Mas luto é luto. Exatamente. Muitas vezes são todos os fatores que estão à volta e o ruído que é causado à volta que define o tipo de luto que a pessoa deve fazer. É isso que acontece? Não é. O luto é sempre vivido. Pode ser vivido ou reprimido. Ou seja, a pessoa passa sempre por um processo de luto. Pode resolvê-lo, pode tentar negá-lo ou pode arrastá-lo. E depois com outras repercussões. Claro, muito bem. Sra. Doutora, e quais são de facto as consequências de as mulheres, vou começar por aqui, porque este luto também pode ser vivido de uma forma muito impactante pelos pais e pela restante família, vou começar pelas mulheres, de reprimirem este luto quando há uma perda gestacional? Ou seja, este conceito de perda gestacional, primeiro é importante vermos aquilo que a Sara estava a dizer, que só o conceito de imaginarmos, ou seja, a parentalidade começa quando sonhamos ser pais e não só quando temos já uma gestação confirmada, um positivo numa gravidez. Portanto, a perda gestacional em psicologia, pelo menos, é considerada só, primeiro, o sonho, porque podemos ter só o sonho de ser mãe, de ser pai entre o casal e a mulher e não conseguirmos. Podemos ter tido uma perda gestacional e aí também é uma perda que pressupõe um luto e, como a Sara estava a dizer, o luto é uma resposta saudável e que é suposto acontecer. Depois existem várias fases ou tipos de lutos que podem ser agravantes ou não, consoante a perda. A mulher encara isto, ou pode encarar esta perda gestacional primeiro, ou seja, a mulher tem uma forma de encarar a perda diferente do homem, que é suposto. A mulher faz
ou seja, tem uma expressão emocional diferente do homem, porque viveu a gravidez, por exemplo, ou seja, passou pelas transformações corporais, hormonais, físicas e emocionais, ou seja, teve aqui a aquisição do novo papel, passa a ser mulher, ou passou de mulher, mãe, filha para mãe, não é? Portanto, perdeu este papel, teve uma consequência física, foi a perda gestacional, portanto, tendem a expressar mais as emoções. E isto é muito cultural e muito social. Os homens, por outro lado, já não tendem a falar tanto sobre aqui o receio ou a expressão emocional desta perda, porque é um conceito cultural, tem que ser forte, e o que também se vê em consulta é que eles tendem a ter um comportamento de proteção da mulher. Portanto, por aí acabam por não exprimir tantas emoções e acabam por proteger mais a mulher. O que acontece aqui no casal, muitas vezes em consulta, pelo menos de psicologia, que talvez com a Sara também, é uma descompensação, ou seja, a mulher acha que o homem, neste caso, se for um casal heterossexual, não está a viver tanta perda como ela, não está a sentir tanto, isto é possível, não quer dizer que aconteça sempre, porque não sabe exprimir estas emoções. A consequência que me questionou da mulher desta perda e de não a viver de forma correta é, depois de uma gravidez subsequente ou numa possível gravidez, haver o tal bebê subsequente ou colocar aqui a pressão de ter um segundo bebê, um segundo filho, uma segunda tentativa e substituir o bebê, o inicial, o que perdemos. Mas isto já são aqui várias consequências que podemos falar mais para a frente. Portanto, aqui o acompanhamento psicológico seria fundamental e deveria estar disponível a todas as mulheres que passam por uma fase destas. E felizmente nós conseguimos ter uma equipa entre nós as duas e não só outras especialidades, felizmente no local onde trabalhamos, em que conseguimos, ou seja, a Sara encaminha pacientes que lhes chegam porque acham que a medicação é a primeira resposta, eu encaminho para o outro lado, quando chegam a mim eu sei que não conseguem evoluir o processo de luto e precisam de uma ajuda de medicação, e no caso o que eu tenho verificado é, a mulher é a primeira a ir à consulta, pelo menos de psichologia, no entanto, depois as consequentes já vem o homem, ou a mulher se for um casal também de duas mulheres, e isto é um muito bom sinal. E porquê esta união psiquiatria-psicologia? Porquê esta necessidade das duas especialidades? Porque nós temos abordagens diferentes, os ramos de onde nós crescemos em termos de formação são diferentes, mas são absolutamente complementares. E era como a Ana estava a dizer, há muitas vezes nós precisamos de um trabalho psicoterapêutico, porque a formação psicoterapêutica é uma formação complementar tanto para a especialidade de psiquiatria como para a psicologia, e nós podemos ir a um psicólogo sem estar submetidos a psicoterapia, e isto é um trabalho estruturado, com objetivos, com resultados visíveis, e que é preciso um psicólogo treinado para o fazer. Por outro lado, há alturas em que a pessoa está de tal forma instável, para além de estar com uma labilidade emocional muito grande, não dorme, perdeu completamente o apetite, não consegue parar de pensar, os pensamentos são completamente invasivos, não lhe permitem fazer mais nada da vida senão pensar naquilo, e aí temos que intervir com medicação. E complementando aqui um bocadinho o que a Ana disse, por acaso, neste último ano, eu fiquei bastante satisfeita que tive já 3 homens a virem por eles à consulta exatamente após uma perda. Claro. E porque começam a reconhecer o impacto disto no casal, muitas vezes já existem filhos, e o homem também tem aqui um papel um bocadinho ingrato, porque primeiro tem que ser estoico, depois tem que proteger a família, e depois não foste tu que estiveste grávido, por isso não tens direito a sofrer tanto. Quem perdeu foi ela. Sim, porque às vezes a mulher também está emocionalmente instável e pode dizer coisas que... Exato, mas não só a mulher, a sociedade, a família. Sim, o peso, e temos muitos casos de perdas gestacionais tardias, ou seja, que não são perdas gestacionais, que são interrupções médicas da gravidez ou então mortes fetais, e que as pessoas às vezes não têm noção que a mulher passa pelo trabalho de parto completo. E no fim de um trabalho de parto tem que se fazer logo a supressão da lactação, porque senão a mulher vai ter descida de leite como se fosse num parto normal. E tudo isto, e depois sair e chegar a casa sem bebê, é bastante traumático para o casal, e muitas vezes quando têm filhos ou avós que já sabiam nessa fase, então, e está tudo bem, e o mano vem para casa, não. E é aqui muita gestão, e muitas vezes a mulher está fisicamente mais fragilizada porque passou por um trabalho de parto, o homem assume tudo,
mas acaba por, qualquer fortaleza, com um terremoto, acaba por ruir. E é preciso apoiar as duas partes e por isso nós muitas vezes trabalhamos em conjunto e vamos espaçando. Há alturas em que a psicologia sente que não tem estrutura para trabalhar, precisa estar mais comigo, e há alturas em que eu digo agora o trabalho tem que ser predominantemente psicoterapêutico e encaminhamos para a psicologia, até porque por muito que um psiquiatra tenha formação em psicoterapia, a psicoterapia deve ser feita por uma só pessoa, porque são diferentes pessoas, diferentes abordagens e somos complementares e nestes casos trabalhamos nesta complementaridade. E por isso a interação é fundamental. E a outra coisa que é fundamental é a rápida sinalização e a rápida resposta. Muito bem. Sra. Doutora, como é que se recupera de uma situação destas? De uma situação em que uma senhora entra em trabalho de parto, tem o seu bebê e depois, de facto, não regressa à casa com o seu bebê? Não é fácil, não é nada fácil. É muito difícil recuperar aqui de uma perda, principalmente depois de uma situação como estamos aqui a falar, em que há necessidade de haver um parto. Depois há a componente emocional e física que infelizmente ainda acontece nos hospitais, nas maternidades, que é colocarem esta mãe, este casal ao lado de outros, em que tiveram o seu bebê, estão felizes, que é suposto e não têm culpa nenhuma da situação. Então assim causa muita revolta, muito trauma. E é isto, é assim, se estes casais puderem, ou seja, precisando de ajuda para recuperar disto, procurarem, lá está, psiquiatria e psicologia quando necessário, é trabalhar umas fases de luto, ou seja, há vários modelos de luto e de aplicação da gestão das emoções, mas é aceitar esta perda, tratar a revolta, porque é muito inicial, por exemplo, imaginemos, há aqui uma perda gestacional, tem que se fazer um parto, que era o caso que nós estávamos aqui a falar. Há toda aqui uma consequência emocional e física. A mulher está habilitada, estão traumatizados por tudo isto que nós falamos e depois vão associar esta revolta não só à perda, mas também aos profissionais que acompanharam. E um ponto aqui muito importante que é preciso falar, não sei se é pertinente ou não, mas a nível da ciência psicológica é a forma como é dada a notícia também, por exemplo, ao casal naquele momento, neste caso estou a falar dos profissionais de saúde que acompanham o casal naquele momento, em que vai ter que ser feito um parto e o bebê ou já não está vivo ou morre após o parto, não é? Em que como é que se dá a notícia? Todas aquelas frases que este casal possam ouvir neste momento são decisivas para a recuperação que nós estamos aqui a falar. Por exemplo, frases como, às vezes tem casos que me disseram, por exemplo, a enfermeira disse-me, olha, é o seu primeiro, é normal acontecer. Eu entendo a intenção, por exemplo, não é? Nós percebemos que a intenção é boa, mas esta fase fica marcada para toda uma vida. E chegam em consulta a dizer, ok, eu ouvi isto neste momento crucial, ficou memorizado que eu vou conseguir, mas entretanto, por exemplo, já passaram 7, 8 meses, 9 meses, 1 ano e ainda não consegui. Portanto, existe uma revolta. Ou seja, quando nós falamos da superação desta perda, estamos a falar de muitas coisas envolvidas. Mas retrocedendo um bocadinho aqui à questão inicial, que é superar esta perda é trabalhar em psicologia e não só na rede de apoio familiar à aceitação, o poderem exprimir a dor, porque não que é um luto que não é muito aceito a nível social, exatamente por isto, ou seja, não era para ser agora, é melhor agora do que mais tarde, vais ver que vais conseguir outro, e não se valoriza esta tristeza, este sentimento de culpa que a mulher muitas vezes tem, porque é a própria que está a gerar fisicamente uma vida. São muitas coisas envolvidas e a psicologia ajuda a gerir todas estas fases de aceitação, o choque inicial, aceitação, expressão e depois a reestruturação outra vez à vida normal, aceitando que, ok, isto foi uma perda, mas eu tenho outras coisas que posso fazer até conseguir engravidar novamente, se for esse o caso, como é lógico.